Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Quantos podem aplaudir Jesus? Esse Deus maravilhoso. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Eu acho essa canção muito linda. Ela retrata, né, a nossa dependência de Deus. Nós somos dependentes do Senhor, como nós dependemos de Jesus, do Senhor, para todas as coisas. E que nós possamos a cada dia estar entendendo isso, né? E a cada dia vivendo, dependendo do Senhor. Nós vamos estar ministrando uma palavra nessa noite. Eu creio que o Senhor vai falar na tua vida através dela. E aquilo que é ministrado aqui, a gente precisa ouvir, precisa alimentar, porque é a palavra do Senhor. E recebê-la no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. E ao mesmo tempo praticá-la. Porque o ato de demonstrar a fé é quando nós praticamos, é quando nós agimos em cima da palavra do Senhor, porque estando sobre a palavra, nós tomamos posse das bênçãos de Deus que está sobre ela. E hoje nós estamos vivendo momentos e dias que as pessoas, boa parte, estão perdendo a fé. E não dá para perder a fé. A única forma de nós agradarmos ao nosso grande Deus é através da nossa fé, da nossa confiança. Sem ela nós não vamos conseguir atrair a presença de Deus para dentro de nós. Mas a prática de viver na palavra, viver na fé, nos faz viver as promessas de Deus. No livro de Hebreus capítulo 10, versículo 18, versículo 38 e 39, é uma passagem que nós conhecemos muito. Eu só vou ler ela e depois nós vamos para um outro texto que eu quero ler para a gente ministrar nessa noite, né? Deus abençoar a sua vida nessa noite. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, que diz: mas o justo viverá do que, irmão? Da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí você pode parar e procurar, mas como assim? Deus não tem prazer na vida do ser humano? A alegria do Senhor é ter a oportunidade de abençoar a sua vida. A alegria de Deus é poder cuidar de você. A alegria de Deus é poder tomar a sua dor, o seu fardo, o seu peso e carregar sobre ele. Só que a única forma de Deus fazer isso é através da sua fé, é através da sua confiança, aquilo que você crê, que você confia em Deus. Eu cheguei agora há pouco, nem sei se a irmã Marli gosta de falar, mas eu vou falar. Cumprimentei ela, ela veio na Rede Mulher ontem, né? E ela disse que ficou muito feliz, que ela foi embora e hoje passou um dia abençoado. Não sei se estava alimentando bem, mas disse que alimentou bem, passou um dia tranquilo, com alegria no coração. E hoje veio e disse: olha, agora vocês vão ter que me aguentar eu um pouco aqui, né? Eu falei: não, vai ser um prazer, né? Cuidar da sua vida, da sua alma aqui diante do Senhor. Mas por que isso? Porque veio, porque tem uma fé. E quando nós expomos essa fé em ação e em atitude, nós vamos receber do Senhor. E é por isso que o Senhor está dizendo aqui: Deus tem alegria naquele que mantém a fé, e Ele não tem prazer no homem quando o homem recua, porque o homem tira a oportunidade de Deus abençoar a vida dele, tira a oportunidade dele viver a promessa dele sobre a sua vida. E muitas vezes não é fácil manter a fé, não é fácil manter a confiança em Deus, porque a probidade das coisas que ocorrem no mundo, no nosso dia a dia, tenta nos roubar a fé, tenta nos tirar a confiança em Deus, tenta nos tirar do foco do Senhor e olharmos para as situações do mundo e para os problemas do mundo e começar a desesperar e pensar: não, a pessoa está passando por isso, está sofrendo isso, sofrendo aquilo, então eu também estou na mesma situação e daqui a pouco eu vou me fracassar. Às vezes começam a tirar-lhe a fé, as situações que está vivendo. Mas quando você mantém o foco, quando você mantém a sua fé em Jesus, Deus começa a agradar da sua vida e começa a abençoar você, porque a sua fé
traz a presença de Deus para você, através das suas ações e atitudes em Deus, e Deus se alegra nisso, porque a vontade de Deus é abençoar a sua vida. Nós, porém, somos daqueles que retiram nós, porém, não somos daqueles que retiram-se para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Quando nós confiamos em Deus, nós tomamos posse das promessas de Deus. E o homem de fé, ele não é aprisionado pelo mal, mas ele é livre. O inimigo tenta roubar, destruir a vida espiritual da pessoa, tornar ela em frangalho, destruir a ação dele, para que a sua vida, a sua alma fique entristecida, para que o seu sentimento não seja um sentimento concernente à vontade de Deus. E o homem acaba apenas sendo uma grande guerra física, humana, e perde a essência da presença de Deus. Quanto mais você crê, mais você confia, mais você recebe de Deus. E quanto mais você recebe de Deus, mais você quer viver uma vida com o Senhor. E quanto mais você vive uma vida com o Senhor, a sua alma vai estar sendo conservada para a vida eterna. É difícil você dizer que quer morar com o Senhor, alcançar a salvação, se você não consegue ver as promessas de Deus, nenhuma delas se cumprirem na sua vida. Você acaba sendo vulnerável à ação do mal, e acaba perdendo as bênçãos de Deus para a sua vida. Nós estamos num mundo físico, sim, mas guerreando nele, numa vida e numa visão espiritual. Quando você tem a sua visão apenas humana, você sofre demais. Porque as pessoas às vezes entram em estado de depressão, de angústia, pessoas que não têm alegria, pessoas que toda hora que você conversa com ela, você vê estampado no olhar dela uma tristeza profunda, uma dor na alma dela, porque ela não está conseguindo ter alegria. O que faz a pessoa chegar num estado desse são os problemas que ela depara ou vê no mundo e no dia a dia, e ela começa a assimilar aquilo para a sua força humana, para a sua força física. E o diabo, ele quer isso, porque ele quer, diante de todas as situações, que você olha para a sua força física e esquece do seu olhar de fé em Deus, do seu olhar de fé em Jesus. Nós vimos o pastor Wilson na última reunião que ele teve aqui, ele contando que no dia que ele foi diagnosticado com câncer, não é uma situação fácil, né? Com tumores no corpo, ele sentou e a sua esposa começou a chorar, porque olhava para ele e começou a chorar, numa situação natural, porque ela olhou e ela pensou: meu Deus, e agora? E como ele disse, na faculdade algumas pessoas olhavam para ele dizendo: olha, não vai muito longe, vai morrer. O olhar que as pessoas tinham era um olhar que não ia durar muito. Por quê? Porque estava apenas com um olhar humano, e a força humana, ela é limitada, e o diabo quer que você tenha em todas as situações apenas a visão física, e não a visão que vem de Deus. Mas o pastor Wilson olhou para ela e disse: não é para você estar chorando, eu não estou. E ele por várias vezes diz aqui: não, esse corpo aqui é do Senhor, é templo do Espírito Santo de Deus, e Deus vai me restaurar. E Deus tem cuidado da vida dele até hoje. Aquilo que as pessoas acreditaram e achavam que não tinha jeito, está aí hoje, né, vivo, graças a Deus, falando do amor de Deus. Então a nossa fé tem que estar em Deus. Quando você se limita a sua fé na vida física, você vai fracassar, porque você começa a olhar e ver que todas as situações são limitadas. Tudo que você fez, que você construiu, não é seu, vai acabar. Então que vida é essa? E aí você começa a ter uma vida de angústia, de sofrimento, porque você pensa no mundo físico, e é isso que o inimigo quer. Mas o homem e a mulher de Deus é diferente. Ele vive no mundo físico, mas ele tem uma visão espiritual. Ele sabe que aqui Deus quer abençoar a vida dele, ele sabe que aqui Deus quer cuidar dele, mesmo diante de todos os desafios. Por isso ele não baixa a cabeça, ele tem um olhar altivo para frente, altivo para o Senhor Jesus.
E ele sabe que por mais difícil que seja, ele vai continuar orando, e Deus vai dar resposta para a sua oração. Entende que por tudo que ele consegue nessa vida aqui é bênção, se alegra a alma, o coração humano. Estou conseguindo ter um projeto financeiro, alcancei, ter um projeto sentimental, alcancei, e ele começa a ficar feliz. Isso é natural, é do homem, mas ele também sabe que aqui ele vai viver feliz, mas que a sua felicidade maior não é aqui, que essas coisas vão ficar. A sua felicidade maior vai ser morar com Jesus Cristo. Ele sabe disso. Então ele não se limita à sua visão, a sua fé é ativa em Deus, e ele sabe que o seu foco no Senhor não vai desistir em nenhum momento da jornada. Esses dias alguém conversando, e às vezes olha para mim e pensa assim: mas bispo, você parece que não tem sentimento, né? Nós perdemos algumas pessoas, né? Família. Mas não é que eu não tenho um sentimento. Amei meu irmão, amei meu sobrinho, meu pai, meu outro irmão, que partiram para o Senhor, mas a vida terminou deles ali. Eu sinto dentro de mim um amor eterno que eu vou carregar no meu coração por eles, mas eu não posso ficar preso nesse sentimento, porque isso não é a visão e não é o que Deus tem para a minha vida. Eu não posso parar e olhar e dizer: não, mas e agora? Eu vou continuar sofrendo. Não, eu não posso. Eu preciso levantar a cabeça e entender que o foco deles, da vida deles em Deus, eles já descansou, alcançaram a vida eterna. Agora é a minha, eu tenho que lutar por ela. Eu estou aqui. Entender o que é a visão, o que é a ótica de Deus, isso é a nossa fé no mundo espiritual. Lógico que é natural, às vezes, em alguns momentos a gente chora, mas eu não posso ficar preso. Josué, quando perdeu Moisés, seu líder maior, o povo de Israel, 3 milhões de pessoas, focado em uma pessoa só que liderava tudo, todo mundo parou e começou a chorar, dias chorando, angustiados ali, Josué também chorando, angustiado, pensando: e agora? O que vamos fazer? Deus vem e diz para ele: Josué, Moisés já é morto, passou, levanta a cabeça, Moisés já está comigo, já alcançou a sua maior vitória, agora você precisa levantar a cabeça e cumprir o propósito que eu tenho para você ainda. Josué levantou a cabeça, falou com o povo e liderou aquela nação. E eu quero dizer para você nessa noite: você é líder da sua vida em Deus. O inimigo não vai roubar a sua paz, o inimigo não vai roubar a sua alegria, porque a autoridade de manter uma vida de controle emocional e de vida abençoada, você tem, é só você querer, é só você manter a fé, o seu alvo, entender o plano e o propósito de Deus. E quando você mantém, você vai entender sim, e vai viver o que Deus realmente tem de melhor para a sua vida em todas as áreas, e Ele quer cuidar, e Ele quer abençoar a sua vida. Essa semana, domingo de manhã às 4 horas da manhã, nós vamos ter a madrugada da libertação das prisões espirituais aqui. E nós vamos estar falando hoje, sexta, domingo de manhã, 4 horas da manhã, que a igreja precisa abrir os olhos, e ela não pode estar presa no mundo espiritual. O inimigo não pode roubar a vida delas, e nós temos autonomia em Deus, porque eu decido se eu quero a Deus na minha vida ou não. Eu decido se eu quero as coisas negativas ou as coisas positivas na minha vida, depende de mim. E Deus quer alegrar o teu coração. Jesus expressa no livro de João dizendo: olha, o diabo veio para roubar, matar e destruir a vida das pessoas, roubar-lhe a alegria, roubar-lhe a paz, roubar-lhe a felicidade, trazer angústia, tristeza, falta de amor. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas perdendo isso, e não pode.
abrir os olhos espirituais em Deus. E ao mesmo tempo o Senhor disse: eu vim trazer para vocês vida abençoadas. Quantos creem nisso? Deus tem vida abençoada para você. É a sua fé, é a sua confiança em Deus. A nossa guerra não é física, é espiritual. E nós temos que abrir os olhos espirituais e começar a entender isso. No livro de Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo escreve dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecermos em Deus. No 11 ele diz: revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quer dizer, eu preciso resistir tudo isso, me fortalecendo no mundo espiritual em Deus, no Senhor, em Jesus. A minha força vem do Senhor, a minha alegria vem do Senhor. Servir a Deus não quer dizer que você não tenha desafio, que você não tenha guerra, mas servir a Deus significa que você está a todo momento preparado para enfrentar qualquer desafio, qualquer guerra e vencer. Você não é um derrotado, mas você é um vencedor, uma vencedora diante do Senhor Jesus. O Senhor já deu essa marca de vida para você. E ele diz no 12: porque não temos que lutar contra o sangue, carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Às vezes as pessoas acham que boa parte das situações, dos desafios que elas enfrentam é uma coisa natural, porque vê o mundo passando por isso. E na maioria delas não é. Tem o mal por trás. O inimigo a todo momento ele tenta destruir a vida das pessoas. E ele começa por onde? No seu coração, na sua mente. Ele impõe as coisas na sua mente e você se fragiliza diante das situações. Quantas pessoas às vezes entram em um estado de angústia tão grande, de tristeza na alma dela, que de repente ela não consegue dormir. Ou de repente outras já se sentem tanta moleza que quer dormir o tempo todo, quer deitar, quer dormir. Não vem de Deus. Deus não quer isso para você. Deus quer que você durma, sim, no momento certo, na hora certa, mas levantar-se com disposição para lutar em prol dos seus objetivos diante de Deus. Quantas pessoas aprisionadas pelo mal, e às vezes as pessoas acham que tudo isso é uma coisa natural, que não tem vínculo nenhum com o mundo espiritual. Existe, tem, mas você tem autonomia. Jesus deu autonomia para você. Você tem autoridade para vencer o mal. Você tem autoridade para vencer o inferno. Você tem autoridade para não deixar esse mal entrar na sua vida, na sua mente, no seu coração, mas você passar a ter uma vida de objetivo, de fé, de confiança, de lutar e de viver uma vida em paz e lutando em prol dos seus objetivos. Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar da sua vida. Jesus é maravilhoso demais nas suas instruções, nos seus ensinamentos. Um dos textos que eu amo, que eu acho lindo, é quando Jesus ele vem e ele começa a ensinar e começa a dizer: olha, você que está numa situação difícil, você que não está conseguindo mais superar a dor, superar o sofrimento, superar o problema que você está, aí você tem uma carga, de repente veio outra sobrecarga, quer dizer, você tinha um problema grande, de repente veio outro problema maior, e a sobrecarga veio sobre a sua vida. Ele está dizendo isso, aí ele vem e diz: mas
vem a mim, eu estou aqui. E ele diz: eu quero aliviar, eu quero tirar essa carga, aliviar a sua dor, aliviar o seu sofrimento, eu quero ajudar. É isso que o Senhor estava dizendo: eu quero ajudar você. Mas em tudo isso precisa da fé, porque eu preciso ir com essa situação, com essa dor, com esse problema até Jesus e entregar a Ele e dizer: Senhor, aqui está a minha dor, aqui está o meu sofrimento, cuida para mim, zela para mim, Senhor, e eu vou continuar lutando para resolvê-lo, mas vou descansar em Deus, sabendo que está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, e que Ele vai cuidar por mim, e Ele vai cuidar por você. O inimigo quer roubar a sua vida física e ainda roubar a sua alma. Essa é a função dele. Mas no nome de Jesus, hoje nós estamos depositando tudo isso ao Senhor e dizendo: Jesus, cuida para mim. Jesus, toma esse fardo, toma esse peso, essa sobrecarga, cuida para mim, Jesus, cuida, Senhor, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, cuida desse problema, cuida da minha dor, cuida da minha angústia, Senhor, tira essa insônia, Senhor, cuida para mim. E Jesus vai cuidar para você, Jesus vai cuidar para você. Um dia ele conta uma passagem dizendo, um dos textos bíblicos: Senhor, nosso Deus revela a alguém dizendo: olha que ele olha o profeta e vê muitos ossos secos. Ossos secos que simbolizavam vidas, porque tem muita gente que está vivo, mas em alguma área da sua vida está morta. Ele não tem prazer no trabalho, não tem prazer na vida familiar, não tem prazer na vida é uma vida de sofrimento. Ele está preso ali, ele tem vida ali. E ali o Senhor olha e diz: olha, vocês são toda a casa de Israel, o povo que estão assim secos. E ele vai e diz ao profeta: agora eu quero que você vá e profetiza sobre os ossos, mas está seco demais para reviver, está seco demais para trazer vida. E eu quero dizer para você: não importa se o seu problema é grande demais, é difícil demais, se alguma área você não está tendo vida nela, eu quero dizer para você que Deus é maior e vai trazer vida para você. Deus vai cuidar da sua causa. Olha a situação e creia. O profeta, mesmo diante daquela situação difícil, ele resolve obedecer ao Senhor e começa a profetizar: haja carne, nasceu carne, nos ossos haja nervo, nasceu nervo ali, haja pele, nasceu pele ali, sopra sobre eles, e soprou e veio o espírito de vida. E nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai soprar e vai trazer vida em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem aplaudir esse Jesus maravilhoso? Ele vai trazer vida para você. E a fé, e a confiança, é entender que nós estamos na carne, vida física, agimos nela, mas de acordo com o mundo espiritual, de acordo com a vontade de Deus, andando segundo aquilo que o Senhor tem nos orientado sobre a tua palavra. Não caminhamos ou não olhamos ou não temos a ótica que o mundo tem, até nós temos, mas não andamos sobre ela. Andamos na ótica e na visão de Deus. Nunca olhe para qualquer problema apenas com a visão humana. Você vai fracassar, você vai achar que não tem jeito, que não vai resolver. Já falei isso aqui esses dias. Nitidamente, o inimigo a todo momento quer trazer você para uma guerra humana.
Quando ele tenta Jesus, a primeira coisa que ele olha para o Senhor: Senhor, 40 dias sem comer, estava com fome, transforma essas pedras em pães. Tentou trazer Jesus ali para uma vida física, humana, satisfazer também apenas o mundo físico, a carne naquela hora. E o inimigo quer trazer você para ter apenas visão humana de tudo. E muitas vezes as pessoas perdem a fé porque olha e às vezes limita a sua fé apenas naquilo que está vendo, apenas naquilo que é físico. E Jesus tira ali a visão do diabo da vida física e olha para o céu e ele diz: olha, quero dizer para você que o homem come o pão físico, mas não é só desse pão que vive o homem, mas ele vive daquilo que vem de Deus, da palavra que vem do Senhor. Ele entra no mundo espiritual. E você vai vencer o mal a partir do momento que você estiver também a visão, a ótica de Deus entrando no mundo espiritual. O inimigo usa as pessoas, usa meios, tentar prejudicar a sua vida, tentar destruir a sua família. Mas você tem uma vida no altar, você tem uma vida em Deus. Você tem autonomia de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu tenho uma aliança, eu reconheço o Senhor como meu Deus, então o Senhor vai fazer por mim, e Deus vai agir ao teu favor. Deus vai trabalhar na tua causa, Deus vai trabalhar nos teus projetos. Não podemos limitar a nossa vida apenas na visão e na ótica humana, mas na visão e na ótica de Deus. Ensinar a igreja a ter aliança, a ter vida no altar, a ter vida em Deus. Essa semana, não tenho nada contra as igrejas que fazem isso. Estava até contando para o gaúcho, alguém me questionou e disse: bispo, mas por que lá na igreja o senhor não dá oportunidade como as outras igrejas, ou parte das outras igrejas dão, para as pessoas que vão à igreja? E eu disse para ele: tem 2 pontos que são negativos. Primeiro, que se a pessoa vem na igreja querendo apenas receber a oportunidade, ela está fora do foco do alvo de Deus. E muitas vezes as pessoas que eu convivi com isso, vivi isso, acostuma a vir na igreja ter a oportunidade, o dia que não tem vai embora contrariado. Eu estou ensinando uma pessoa a não servir a Deus, porque a minha aliança com o Senhor, se eu estou no banco, alguém está pregando, eu recebo do mesmo jeito. Se eu estou aqui, Deus me deu essa incumbência, eu vou fazer. Se você está aí, adora a Deus também, naquilo que Deus colocou na sua vida, é da mesma forma. É a mesma coisa se eu sou fiel ao Senhor, talvez eu ganhe 1 milhão, e dizimo, um exemplo de dízimo, né? Eu ganho 1 milhão e eu dou meus 10% ali, o irmão William ganha 100, ele dá os 10% que é R$10, quem está dando mais? Nem eu, nem nós somos iguais. Deus não é o valor, é a nossa fidelidade, é aquilo que nós fazemos para o Senhor. Não importa se eu estou aqui, se eu estou aí, é do mesmo jeito. E as pessoas que vêm à igreja, elas precisam receber. Se eu estou aqui, eu preciso ter condições de alimentar em Deus a vida das pessoas que estão aqui. Se eu estou aqui no banco, alguém está aqui, ela precisa ter condição de me alimentar no banco. Não é apenas um fato de agradar ou B ou C, para não perder o irmão, para não sair. Não é isso, não é vida em Deus. Servir ao Senhor, ter aliança com Jesus, é entender que a minha função na terra, a sua função na terra, pregar o Evangelho, amar a Deus, amar as pessoas e pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus para as pessoas. Essa é a nossa função e mais nada. E quando nós entendemos isso, Deus vai começar a trabalhar e abençoar a nossa vida, a nossa causa, os nossos projetos. E domingo nós vamos levantar um clamor. Deus, esses dias nós estamos falando muito sobre isso. Em nome de Jesus, Deus vai libertar a vida de muitas pessoas prisioneiras das prisões espirituais. Vício, droga, bebida, prisões de depressão, de angústia, de tristeza. Em nome de Jesus, desejo de suicídio. Deus vai quebrar tudo isso e vai trazer vida para a tua igreja, vai trazer vida para o teu povo. Jesus deu a vida na cruz do Calvário,
para lhe trazer vida e vida abundante. Levanta sua mão e fala assim: eu, em nome de Jesus, recebo vida abundante sobre a minha vida e sobre a minha casa, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor? Você vai receber e vai viver em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abençoar você. Eu não sei se nessa noite chegou alguém aqui triste, angustiado, ou alguém que às vezes passa dias, com angústia, com tristeza na alma. Em nome de Jesus, Deus vai restaurar a sua vida. Vai restaurar. Creia nisso. Deus vai libertar você em nome de Jesus. Deus vai trazer vida para você nessa noite. É momento de guerra, é momento de desafio. Na guerra a gente não se brinca. Na guerra a gente guerreia. Na guerra a gente batalha. E só aqueles que têm essa visão de fé, essa ótica de Deus, conseguem vencer. É tão simples entender o mundo espiritual. Um dia, alguém tinha o direito da primogenitura, ou seja, o direito da bênção de Deus. Para satisfazer o desejo físico, não quis guerrear. Para satisfazer o desejo físico, se você me dá um prato de comida, eu troco a minha primogenitura. Perdeu a bênção do Senhor. Algo simples, muitas vezes as pessoas não dão valor. Não dão valor naquilo que Deus tem para a sua vida. Tem dificuldade em buscar a Deus, tem dificuldade em aproximar do Senhor. Prisão espiritual. Servir a Deus é guerra, servir a Deus é desafio. Todo momento, todo dia. E alguém foi abençoado no lugar dele. E no nome de Jesus, assuma essa posição em Deus. Não perca o direito de ser abençoado, mas viva a promessa do Senhor.